Nós vivemos com uma fome descontrolada. Não basta ter uma bolsa. Eu passo na loja, saiu a nova coleção e aí eu quero a segunda. E aí eu quero a terceira. E aí eu entro na internet, eu sei dizer o nome de todas as bolsas e suas coleções. E aí eu coloco lá no mapa dos... Como é que é? Mapa do quê? Que o pessoal faz assim? Você deseja? Hã? Mapa dos sonhos. Isso. O mapa dos sonhos, né? Grudo lá. E aquilo alimenta em mim o quê? Fome de desejo. Aí você, com muito esforço, planeja uma viagem de férias suada, porque tirar 10 dias de férias é complicado. Se diverte com a sua família, fica alegre, até que tem um feriado, você vai para o Instagram. E parece que o mundo inteiro viajou, menos você. Aí, de novo, você está com fome, porque insatisfeita que aquela viagem não foi suficiente, porque o mundo inteiro está viajando, menos você. Nós temos fome de reconhecimento. Vou lá para aquele encontro de mulheres. Meu Deus! Não, eu preciso com alguma coisa, né? Sei lá. Eu tenho que ir com uma. É ou não é que a nossa mente pensa essas coisas, especialmente quando nós vamos estar com outras mulheres? Eu não posso estar menos. E não é sobre só estar adequada. Por muitas vezes é fome de reconhecimento. Fome de aceitação. Fome de controle. E atira a primeira pedra a mulher que não vai lutar com essa fome. Meninas, como nós somos controladoras. E sabe qual é a raiz desse nosso desejo tão grande de controlar tudo e todos? Insegurança. Mas se eu não tiver, se eu não fizer, se eu não falar, nada vai acontecer. Sabe o que acontece? Sobrecarga emocional. A gente quer dar conta dos filhos. E se você é como eu, que tem de 3 para cima, só isso já dá muito desgaste. Aí a gente quer controlar o marido. Aí a gente tem que ficar por dentro dos negócios. E aí a gente tem que ir pro Instagram, porque eu não posso, né? Como assim eu não vou saber o que está passando no mundo? E a gente vive cansada, exaurida, fome atrás de fome. A fome por controle está nos adoecendo. Eu estava aqui, meu filho estava fazendo uma viagem. O que eu fiz? Abri o live. Para ficar acompanhando, só para acompanhar o carro indo. Me responde, Aline, para quê? Para ter controle. Falso controle. O que daqui eu poderia resolver, gente? Nada. Se não for o Senhor guardando na estrada, o que resolve eu abrir o live e ficar acompanhando o carro do menino e viajar? Mas eu fiz. E olha que eu falo sobre isso, eu prego sobre isso. Estou diminuindo, mas ainda sigo tentando manter algum controle. E a raiz disso é o que nós não achamos que Deus é suficiente, que Deus precisa de mim. E aí Tiago fala, sabe o quê? Tola. É isso que Tiago fala para mim. Tola. Olha só, você não sabe o que vai ser da sua vida daqui 1 minuto. Daqui 1 segundo a vida de vocês é como neblina. Olha lá a neblina. Tá assim. Pode ser que daqui 1 minuto, quando a gente olha, dissipou. Por que vocês estão andando tão cansadas e sobrecarregadas? Porque estão querendo controlar o que eu não chamei vocês para controlar. Fome de controle. Fome de amor.
Vocês lembram que a samaritana teve sede? Ela já tinha trocado de 5 maridos. Mas ela seguia com sede. Quantas vezes nós estamos depositando em homens, maridos, filhos, a fome que eles não vão poder saciar? Nenhuma atenção é suficiente para você. Nenhum gesto de carinho é suficiente para você. Nenhuma amizade é suficiente para você, porque você é um poço sem fundo. É uma fome por amor e por atenção que ninguém debaixo do sol vai ser capaz de suprir. Então nós temos fomes. E o povo que caminhava com Jesus também tinha fome. Eu quero ler com você a primeira parte desse capítulo. É o 6. Só que nós vamos ler até o versículo 14 agora. E diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Olha isso. Jesus sempre tem em mente o que vai fazer. Eu e você não sabemos. Deus não vai ficar explicando um milagre pra gente. Ó, filha, pode ir, viu? É porque eu já preparei, vai demorar 4 anos, mas daqui 4 anos, 5 meses e 3 dias, vai sair o que você está esperando. Vocês acham que Jesus vai fazer isso? Ele já sabe que ele vai fazer, que já está na mente dele. Mas para mim e para você, a gente precisa de uma coisinha chamada fé e confiança. Deus está no controle. E quando que vai sair? Deus sabe. Eu não sei, mas eu não vou viver morrendo. Eu vou viver esperando, com fé, com alegria e com expectativa. Saiu do meu controle, mas não saiu do controle de Jesus, de Deus. E aí o Filipe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Aí o outro discípulo: irmão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Será que a gente não faz o mesmo? Como assim, Deus? Mas não, olha, já me falaram, só tem 2 chances, ou é isso ou é aquilo. Fora disso, o milagre não vai acontecer. Ó Deus, é o seguinte, eu não tenho capacidade. Ó Deus, eu não tenho dinheiro. Ó Deus, eu tô velha demais para isso. Ó Deus, mas essa doença, o diagnóstico é que é incurável. Ó Deus, mais. Um monte de impossibilidades eles apresentaram aqui para Jesus diante da fome. Então disse Jesus: mande o povo se assentar. E havia muita grama naquele lugar. Olha como a Bíblia diz, olha o que ela está descrevendo. Havia muita grama. Você pode imaginar assim, muita grama. Nosso caso é muita neve. E aí Jesus mandou a gente se assentar aqui nesse lugar quentinho, protegido da neve. E todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens, porque as mulheres não eram contadas. Mas a partir de Jesus nós somos contadas. Então hoje nós somos aqui 40 e quantas mulheres? Bom, 34 participantes, fora a equipe. Então Jesus tomou o pão, os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam. E fez os mesmos com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Deus não trabalha com desperdícios.
nada na nossa vida, nada do que nos aconteceu na nossa história vai ser desperdiçado. A Bíblia diz que Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem. Talvez você diga, você não sabe o que me aconteceu. O que me aconteceu foi muito ruim, foi muito difícil. Eu quero te dizer que ainda diante da dor e do sofrimento, Jesus está dizendo, filha, eu vou te consolar, eu vou te restaurar. E isso vai servir para a sua edificação e para a edificação de muitas pessoas. E não é que foi Deus que inferiu essa dor, tá? Talvez Deus chorou com você quando você sofreu aquele abandono. Deus chorou com você quando você sofreu aquela traição. Deus se indignou quando quem deveria ter cuidado de você não cuidou e aquele abuso aconteceu. Jesus chorou. Jesus chorou a morte de Lázaro. Jesus chora conosco as nossas dores, porque infelizmente aqui nesse mundo, a Bíblia diz, vocês terão aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E se eu venci, vocês vão vencer comigo. Jesus também foi traído, também foi chicoteado, também inferiram dor, humilharam ele também. Mas nada na nossa história vai ser desperdiçado. Se a gente entregar o nosso coração totalmente para ele, dizer, Senhor, minha história não é fácil. Me ajuda, me restaura. Se for preciso, Senhor, me quebra e me faz de novo. E aí, depois de ver os sinais milagrosos que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Meninas, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus está vendo a sua necessidade. Deus está vendo o que você precisa. Deus sabe. Deus está preparando meios e formas de te suprir, inclusive nessas necessidades básicas. Como assim necessidade básica? Comer, vestir, morar, documentos, portas abertas. Deus é um bom pai. A Bíblia diz que ele é presenteador, que a língua agora travou. Daqueles que o buscam. Deus não fica devendo nada para ninguém. É por isso que a bondade e a misericórdia dele, a Bíblia diz que nos perseguirão. Não é a gente que fica correndo atrás da bênção, não. É a bênção que corre atrás da gente. Sabe o que a palavra diz? Que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Olha o convite de Jesus para nós. É para que vocês estão apavorados, sem paz, angustiadas, se entregando a tantas doenças, inclusive emocionais? Vem para mim. Olha, eu já sei o que eu vou fazer. Eu não vou deixar essa multidão com fome. Eu vou multiplicar os pães e os peixes. Maravilha. Todo mundo tem essa convicção? Se eu perguntasse aqui, você tem um milagre para contar de uma bênção que o Senhor entregou, de um socorro que chegou na sua casa quando você precisava? Sim. Quantas podem levantar a mão e falar sim? Então isso é uma prova de que Deus fez, faz e continuará fazendo milagres. Amém? Amém. Aí aqui diz para quem crê. Para quem crê. Porque Deus não é como nós, que responde aos filhos quando eles estão fazendo pirracinha. Porque a gente quer sossego, aí a gente cede. Tá bom, pega, vai, faz. Deus não. Não adianta ficar pirraçando com Deus, não.
Deus quer ver o seu coração, onde está o seu coração. E esse povo aqui, meninas, do versículo 16 ao versículo 24, eu vou contar para vocês, depois vocês podem ler. Jesus pegou o barco com os discípulos e a multidão, e ele falou assim, vamos para o outro lado, olha aqui. Jesus não tinha ido ainda, aí foi quando ele andou sobre as águas, sabe? Jesus anda sobre as águas, tá aqui. E no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado neles com seus discípulos, mas que ele tinha partido sozinho. E aí, quando eles chegaram no lugar onde o povo tinha comido o pão, após o Senhor ter dado graças, quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, eles entraram no barco e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Quem não ia atrás de Jesus, fazendo milagre, curando enfermos, multiplicando pão? Onde está Jesus? Eu quero saber, eu vou atrás. E a multidão saiu atrás de Jesus. Porém, quando eles encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou seu selo de aprovação. Aqui Jesus está levando a conversa para outro nível. Vocês estão atrás de mim, não é pelo que eu faço. Vocês estão atrás de mim pela bênção. Vocês estão atrás de mim pelo pão que sacia a fome de vocês. Vocês estão atrás de mim, você quer viver esse milagre aqui. A sua oração é sempre com uma listinha do que você precisa. A campanha da igreja que você faz, a oração da madrugada que você faz, o lugar que você frequenta, você ouve ali, tá tendo um milagre, eu vou lá. Não, é ali, ó. Ali falar que quando tá lá, estão orando, acontece um monte de coisa. Lá vai você. Porque estamos atrás de Deus, pelo pão que estamos ansiando para saciar as nossas próprias vontades. Que relacionamento egoísta. Já pensou? Os nossos filhos chegarem para nós todo dia, mãe, é o seguinte, pensa, você comprou a comida de hoje? Mãe, olha só, pensa, amanhã vai ter comida, né? Não vai faltar. Mamãezinha querida, eu te amo, você é linda. Mãe, pode comprar para mim isso aqui? Jesus aqui está olhando para aquele povo e falando, olha, vocês estão atrás de mim para saciar os desejos egoístas do seu coração. Aí talvez você diga, não, Aline, mas o que eu peço para Deus não são coisas egoístas, são coisas que eu preciso. E se Deus nunca te der? Como vai ser o seu relacionamento com Ele? E se essa porta que você tanto está batendo para ser aberta, Deus falar, não vai ser essa porta que eu vou abrir. Eu sei que é melhor para você. E essa porta vai ficar fechada. Como vai ser o seu relacionamento com Ele? Porque Jesus aqui está falando, olha, vocês estão preocupados com as coisas dessa terra, que passam. Eu quero levar vocês para um outro nível. E o outro nível é uma vida que vai acontecer depois dessa. Se a gente viver muito, vai ser 120 anos. Que é a expectativa. Que Deus nos ajude. Que são 120 anos perto de uma eternidade. Que Ele disse que foi preparar para mim e para você. Sabe qual é o problema hoje?
de muita coisa que a gente ouve falar na internet sobre Bíblia, tudo com foco na multiplicação dos pães e dos peixes. Sempre girando em torno do ser humano, dos desejos humanos, dos apetites humanos, das carências humanas. E são as palavras que a gente mais gosta de ouvir. Mas Jesus aqui está falando, eu quero levar a conversa para um outro nível. E se você está aqui nessa manhã, o Senhor está atraindo a sua atenção, Ele está te convidando a amadurecer na sua fé. E começar então a se relacionar com Jesus, não só no que Ele pode fazer aqui no mundo natural, mas o que Ele quer fazer nas nossas vidas, no que diz respeito à eternidade. Isso aqui não é conversa para amadoras. Isso aqui é conversa para mulheres que querem sair do raso, do relacionamento superficial com Deus. Não é uma conversa legal, é um chamamento, é um posicionamento. O Senhor está falando, eu não quero me relacionar com vocês, mulheres de Boston. Um relacionamento superficial só com base na troca. E aí você vai ler comigo como foi a conversa de Jesus com esse povo, porque é a conversa dele conosco. No 28, perguntaram assim, então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Primeiro passo, crer que Jesus é o único Filho de Deus, o enviado do Pai. Começa aí. E depois? Então lhe perguntaram, que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Olha aí o povo. Dá prova, dá prova. Por que nós vamos crer? Dá prova para nós, Jesus. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Vê comigo. Está aqui de novo o povo trazendo o pão como resposta. Sim, nós vamos crer, os nossos antepassados, a nossa família, a nossa tradição, as pessoas já me contaram sobre o pão que Moisés multiplicou, que Moisés fez cair lá no deserto. De novo, Jesus eleva comigo e fala, não é sobre Moisés. Não é sobre Moisés. É sobre um pão vivo que desceu do céu. Quantas vezes nós colocamos, se eu tiver uma conta bancária cheia de dinheiro, não, Deus não precisa ser cheia, mas se eu tiver assim uns 4 meses de reserva, aluguel, alimentação, oh Deus, mas eu ficaria bem mais tranquila. Aline, quer dizer que a gente não pode? Pode e deve se programar. Mas a nossa confiança nunca pode estar em dinheiro, em conta bancária, em nada que é terreno. A Bíblia diz que todas essas coisas, a prata corrói, a traça come. Você pode ter, em nome de Jesus, podemos ter, Senhor, nós queremos uns meses aí de sossego, de conta bancária, nos ajuda. Entretanto, não é sobre Moisés nem sobre o pão.
É sobre se o Senhor está comigo. Ainda que a conta bancária não tenha, o Senhor prometeu que o justo não mendigaria o pão, nem a sua descendência. Então, Deus, talvez você está vivendo uma fase que é vende o almoço para comprar a janta. Deus não deixa faltar o almoço que você precisa vender para comprar a janta. Ou talvez você está numa fase tranquila. Talvez suas reservas estão ok. Deixa eu te dizer, manda a sua alma confiar naquele que pode fazer todas as coisas. Não se apegue, não se deixe apegar no cômodo, no comodismo que as coisas dessa terra podem oferecer. Porque aí seu lugar está caminhando para o lugar errado e esse lugar é perigoso. Porque Deus não quer dividir a glória dele com nada e com ninguém. Então disseram eles lá no 34, Senhor, dá-nos sempre desse pão, esse pão gostoso que caía lá no deserto. Então Jesus declarou, gente, pelo amor de Deus, prestem atenção, eu sou o pão da vida. De novo está o povo dizendo, Deus, então nos dá desse pão, deixa cair o pão, o maná do céu. De novo os olhos nas coisas. De novo os olhos nos desejos. E aí Jesus fala, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Vocês me viram, mas ainda não creram. Eu abençoo você para que você não só veja, mas creia. E esse crer, ele é continuar crendo. É cada dia crer mais. Cada dia amar mais a Jesus. Cada dia se entregar mais. Eu posso dizer que eu tenho uma caminhada cristã desde que eu nasci. Ainda hoje eu preciso crer mais. Ainda hoje eu digo que amo ao Senhor e quantas vezes o meu desejo vai na frente. Eu tenho que orar de novo, me arrepender e me converter de novo e dizer, Deus, não basta eu dizer que te amo. Eu preciso te amar ao ponto que não vai ser sobre o meu desejo na frente do Senhor. Que você saia daqui, que essa palavra siga gerando no seu coração o desejo de crescer em fé e em amor pelo Senhor, em conhecer mais. Todos nós podemos crer mais, conhecer mais, nos aprofundar mais no conhecimento desse que é o pão da vida. E aí o versículo continua, mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der vir a mim, e quem vir a mim, eu jamais rejeitarei. Jamais. Só que ele não é como o inimigo que invade. Ele está sempre fazendo um convite. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que Jesus está dizendo? Eu não rejeito ninguém. Mas tem uma parte que é sua a fazer. É o que? Você é que vem a mim. Você vem a mim. Por quê? Porque Jesus já veio e já deu a vida dele por toda a humanidade. Derramou o sangue dele na cruz, que nos deu livre acesso ao Pai. Ele já veio. Então agora nós precisamos ir. Quer ver uma outra atitude? A gente faz assim, Deus, é o seguinte, eu já escolhi, já fiz meus planos, entendeu? Esse ano eu vou fazer isso. Vem comigo, Deus. Vai só me abençoando aí que eu já escolhi tudo, tá tudo certo. Pode confiar em mim, Deus. Já planejei, tá tudo redondinho.
ótimo esse ano. Assim, Deus, eu até fiz planos. Deus, eu até consegui projetar algumas coisas. Mas Deus, deixa eu te dizer, se o Senhor quiser alterar meus planos e minha agenda, eu me submeto à tua vontade. É antes de fazer planos e votos, antes de dizer sim, antes de dizer não para pessoas, coisas, agenda, programas, sonhos, projetos, é dizer, Deus, eu quero ser orientada pelo Senhor, eu quero ouvir tua voz. Dá para entender a diferença, gente? E é isso que ele está falando aqui. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus nos ensina aqui uma submissão a Deus. Quantas fomes dentro de nós, porque nós não submetemos as nossas vontades ao Senhor. Tem vontade que é terrena, que é carnal. Lá em Tiago diz, vocês pedem, pedem, não recebem, por quê? Pedem para o seu próprio prazer. Porque é tudo sobre você, sobre o seu umbigo. Mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Quero que você leia, você aí no seu lugar. Lê esse versículo, por favor. Vamos ler em voz alta, igual um coral, bem bonito? Desde o 40. 1, 2, 3. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Amém. Qual é a vontade maior de Deus? É a vida eterna. É que no dia da ressurreição, todos nós estejamos juntos com Ele na eternidade. Porque lá, gente, é que não haverá choro. Lá é que não haverá doença. Lá que nós vamos viver o plano perfeito de Deus. Mas nós estamos tão aceleradas, o mundo, a cultura do mundo, está atraindo tanto a gente para pensar no aqui e agora, que pensar sobre a eternidade, papo chato, eu ainda até o medo. Gente, o objetivo central da cruz foi esse. Vocês podem ter uma vida eterna comigo. E foi por isso que eu enviei meu filho. É por isso que eu quero que quando vocês leiam as escrituras, que vocês vejam a vida de Jesus, que vocês lerem tudo que Jesus fez e falou. É porque Deus estava assim, eu vou me revelar na pessoa de Jesus. Vai ser por meio dele e para ele. Então, quando vocês olharem para Jesus, o desejo era que nós estivéssemos vendo o quê? O Pai. E aí? E aí, nós vamos pular para o 47. Jesus disse, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. E de novo, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Tá? Então, pão, respostas, milagres, não vai mudar o dia que você morrer sua vida. Tem gente que vai viver milagre, milagre, milagre na terra, e quando chegar, que morrer, vai falar, Deus, mas olha, eu até curei em teu nome.
O Senhor operou aquele milagre lá na minha vida. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Meninas, quando nós saciamos a nossa alma, o nosso coração e o nosso espírito comendo o pão da vida, que é Jesus, e depois a Bíblia também vai dizer que a palavra de Deus é alimento. Não é qualquer fome que vai encontrar lugar no nosso coração. Não é qualquer migalha de amor que a gente vai se render, não. Não é qualquer falta de elogio do marido que não sabe elogiar que vai mudar o seu dia, não, querida. Por quê? Porque você vai estar se relacionando com Deus que nos ama e diz, olha, filha, deixa eu te dizer, eu te criei para o louvor da minha glória. Talvez você não foi planejada pela sua mãe, pelo seu pai, mas eu sonhei com você. Talvez alguém te rejeitou, alguém disse que você não ia conseguir, alguém disse que não ia ser possível para você, alguém disse que você ia quebrar a cara, mas eu mudei seu caminho, eu mudei sua história. Eu te reconstruí. Por quê? Porque eu te amo. Que eu tenho um compromisso com você. Porque eu te dei filhos para você começar uma família diferente a partir de você. Não foi possível para os seus pais ser nem fazer com você, mas eu te escolhi, te dou a chance de você começar uma família, uma história a partir de você e fazer diferente. Gente, não é qualquer fome que nos leva para a destruição, não. Quando nós estamos seguros em Deus, não é qualquer crítica que te derruba, não é qualquer olhar altivo que te faz murchar. Você não precisa ir, nesse caso, ter fome de ter que ficar parecendo alguém que você não é. Porque você está tendo que se parecer com as pessoas, porque você quer ser aceita. Não, porque aí você entende. Gente, Deus me criou assim. Esse é o meu chamado, essa é a minha porção, que a gente estava falando ontem. Quantos filhos? 1. Essa era a minha porção. Quantos filhos? 4. Muito. Porque mulher, né? Tudo critica. Muito. Essa era a minha porção. Casada, divorciada, solteira. O mundo tem expectativa. Mas quando você tem a sua história, você sabe quem te criou, para que te criou. Quando você está perto do pão vivo que desceu do céu, não é qualquer fome, não é qualquer palavra, não é qualquer, inclusive, estatística que define quem você é. Você está satisfeita. Fulano tem sim, fulano já tem a empresa dele, está aqui na América há 20 e tantos anos, já prosperou, já tem a empresa, e eu estou aqui há 20 e tantos anos e tenho essa vida. Louvado seja o nome do Senhor pela vida que você tem. Senhor, eu te agradeço. Deus, e se o Senhor tem uma porção a mais, eis-me aqui. Estou pronta, Senhor. Abre as portas. Se não, louvado seja o Senhor. Essa é a minha porção e eu vou ficar satisfeita e feliz nela, realizada. Eu vou parar de ficar olhando para a vida do outro. Por quê? Porque Deus nos fez singulares. Aqui não tem uma mulher igual a outra. Eu sei que nós estamos tentando ficar parecida. No Brasil, eu não sei se aqui na América é. Outro dia eu cheguei no restaurante, uma mesa de mulher. Eu olhei assim, todas loiras, gente, não é história, todas loiras, cabelo lisinho, todas com a boca feita. Gente, eu não sou contra, tá? Eu faço aqui meus negocinhos aqui, tá tudo bem. Só tem um problema.
todo mundo ficando com cara de todo mundo. Uma coisa é você melhorar o que você tem. Outra coisa é todo mundo, cara de todo mundo. Eu olhei para aquela mesa, todas harmônicas, super parecida, todas. Eu falei, gente, são irmãs. tudo irmã. Deve ser tudo irmã. Nós 15, que família grande. Gente, eu estou falando com as minhas filhas, falem com as de vocês. Se tem uma coisa maravilhosa é a singularidade. Você não pode ser e nem ficar igual todo mundo, pelo amor de Deus. Ah, meu nariz é de bolinha. Coisa boa. Seu criador fez seu nariz de bolinha. Ah, Aline, mas eu não gosto. Tá, você quer ir lá? Vai lá, dá uma arrumadinha, sei lá. Mas não fica com cara de todo mundo. Não pega a cara de uma famosa pra você ficar igual não. Em nome de Jesus. Nem todo mundo tem a mesma personalidade, fala do mesmo jeito, tem o mesmo dom. Não se perca nessa caminhada. Não se perca. Fala, Deus, o Senhor me criou. Fala um pouco sobre mim. Talvez você não teve uma mãe que te ajudou a saber quem você é. Pelo contrário. Talvez você cresceu ouvindo crítica o tempo inteiro. E aí, hoje, não é para você olhar para trás e falar, minha mãe falhou, meu pai falhou, eu sou assim porque alguém não fez isso comigo, eu sou assim porque eu tive esse trauma. Hoje você tem acesso ao pão da vida que desceu do céu e que fala assim, eu estou pronto para saciar. O que faltou para você? Faltou palavra de afirmação na sua infância? Abre aqui, ó. Abre aqui. Abre aqui que eu vou falar quem você é. Você é minha filha amada, em quem eu tenho todo prazer. Eu te amei tanto que eu entreguei para o meu único filho para morrer na cruz por você. Nós precisamos nos apropriar dessa palavra, deixar ela entrar no mais íntimo do nosso ser, comer esse pão, nos relacionar, nos saciar nesse pão que veio do céu. E aí, quando vier uma crítica, mas você está solteira até hoje, não era para você estar casada? Ah, meu Deus, tô solteira, mas eu creio. Deus ainda vai trazer um companheiro para mim. Mas não estou morrendo por isso, não. Eu estou vivendo, viu? Estou vivendo. Segurança. Sabe o que é uma mulher segura? Não é a mulher mais bonita. Posso te garantir. Se fosse, já viu as traições aí que acontecem? Mulher impecável fisicamente. Uma mulher segura, ela não precisa ser a mais bonita, a mais rica, a mais performática. A mulher mais segura é a mulher que sabe que tem um Deus e um Pai por ela, que a amou, cuida dela, que tudo que Ele fez nela, Ele fez para o louvor da glória do nome dEle. Isso é uma mulher segura. Ela não precisa ser mais do que as pessoas e ela também não precisa ser inferior. Ela só precisa ser ela, satisfeita nele. Meu esposo brinca que quando eu tô com a minha fome do controle muito aguçada, eu fico blá, 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 blá. Mais alguém ou só eu? E aí meu esposo brinca e fala assim, quando você tá com essa fome exacerbada, você tem uma segunda opinião para tudo. Tudo eu remendo. Tudo eu tenho uma indicação para fazer melhor. Tudo. Esses dias antes até da nossa viagem, ainda bem que ele estava bem longânimo. E gente, ele me pediu umas 3 ou 4 coisas. Estava até na casa da Cintia, antes dele vir embora. Pediu uma, eu remendei. Pediu a segunda, eu remendei. Pediu a terceira, eu remendei. Pediu a quarta, ele silenciou. Que ele estava cheio do espírito. Se ele não tivesse, ele ia me alertar. Na quarta, quando ele silenciou, o Espírito Santo falou comigo.
4, filho. 4 remendos em menos de 2 horas. Aí eu, ai, Senhor, perdoa, tô com minha alma agitada. Aí falei pra ele, falei, amor, desculpa, tô com minha alma agitada. E ele, percebi. Talvez seu marido, seus filhos não tenham coragem de falar como o meu. Para tudo, você está tendo uma segunda opinião. Talvez eles estão silenciando, mas por dentro, doendo. Tem marido que tem o silêncio de Adão. Quando você menos espera, explode um problema. Mas estava tudo bem. Para quem? Estava tudo bem para quem? Para a mulher controladora que remenda tudo. Aí sabe o que meu marido fala? Amor, porque a gente tem umas coisas, né? Amor, sonhei que você estava me traindo. Já viram o meme? Que a mulher acorda chateada e o marido tá aqui que eu fiz. Ela, eu sonhei que você estava me traindo, não sei o que. Você quer que eu peça perdão pelo sonho? Então, de vez em quando, a mulher controladora fica fazendo umas perguntinhas, né? Amor, tudo bem no trabalho? Como estão as coisas? E tal. Aí lê Provérbios 6 no devocional. Provérbios 6 é da mulher adúltera, tá? Ai do homem que se envolve com a mulher adúltera, ele fica louco e pobre. Eita, Deus, fala! Aí meu esposo fala assim, quando você tá falante, deixa eu te falar, eu só percebo que sua alma tá agitada. Agora, quando você tá em silêncio orando, ele gosta de falar no culto, as meninas ouvem. Eu tenho só preocupação quando ela está orando. Por quê? Porque ele já teve experiências com o Espírito Santo. Do Espírito Santo falando com ele. Ei, dela cuido eu. Sabe essa causa que eu estou entregando para você hoje aqui nesse escritório? É porque eu tenho uma promessa para ela. É para realizar um sonho, um desejo que eu tenho para ela. E ele falar para mim, ele falar, amor, é um temor. Só que eu não sou filha favorita. Você também é. Só que é o seguinte, lembra que Jesus é gentil? Se a gente quer o controle, toma. Claro que é parcial, mas tá aí, filha, vai lá. Agora, se a gente descansa nele e confia, aí é ele, ó. Peraí, minha filha tá descansando e confiando em mim? Peraí. Agora a coisa mudou de cenário. Quem é mãe, quem é pai, sabe o que eu tô falando. Pode falar de mim, mas falou do meu filho, peraí. Pode até faltar para mim, mas pro meu filho... E quando a nossa alma está saciada desse pão da vida, que a gente vai aqui para se relacionar com ele, aí essa nossa fome por controle, ela diminui demais. Ela deixa de ser aquele leão e vira um gatinho bem pequenininho. Aí a gente descobre o caminho da oração. No lugar de falar agora, no lugar de pegar o live e ficar olhando onde meu filho está, eu vou orar e vou falar, Deus, se o Senhor não guardar, quem eu penso que eu sou? Deus, se o Senhor não guardar, quem eu penso que eu sou? Eu perdi um irmão com 19 anos. Éramos 3, meus pais perderam um filho, meu irmão tinha 19 anos, ele fez uma cirurgia do apêndice e teve um choque anafilático. Juju sabe dessa história, lá em Belo Horizonte. E aí foi muito sofrimento, né? Os meus pais, pra gente. E eu tenho um outro irmão que era muito apegado. E esse meu irmão não tinha lugar para ele. Ele mudava a cama, ele mudava a casa, ele mudava tudo. E aí, então, eu comecei a pensar, meus pais já sofreram muito, não podem sofrer mais. Gente, aí eu comecei a viver uma vida extremamente pesada. Eu
tem que fazer uma viagem à noite de carro. Não vou. Como assim você não vai? Não, vou me pôr em risco. Eu comecei a medir, a pensar o que eu ia fazer, porque qualquer coisa que parecesse um risco eu não ia fazer, porque meus pais já tinham perdido um filho, não podia perder outro. Não bastasse isso, eu comecei a controlar a vida do meu irmão mais novo. Onde você tá? Fazendo o quê? Não, não vai lá não. Eu vi uma reportagem, não vai. Lá tá perigoso, pelo amor de Deus. Ligar para saber se ele chegou. Minha vida espiritual sendo sugada. Minhas forças sendo sugadas. Fiquei à beira de desenvolver uma síndrome do pânico. Achando que eu podia controlar isso. Vê se pode. Vê se pode. Achando que eu tenho controle sobre vida e morte. E quando é que a gente tem esse controle, gente? Aí eu decidi pegar essa fome do meu coração e levar para o Senhor. Toda vez que eu tinha vontade de controlar o meu irmão, ou que eu tinha que tomar uma decisão e que esse trauma, porque muitas fomes que tem em nós são fruto de traumas e experiências difíceis que a gente passou. Eu comecei a ir para oração. E meu esposo, ele é um homem de muita fé. Ele é otimista. Ele ajoelhava comigo e falava, você tem duas opções. Ou você vai seguir saciando a sua alma, ligando, para saber onde está seu irmão, tentando controlar o que não é controlado, você vai render isso ao Senhor. Eu falei, estou cansada. Eu estou exaurida de estar nesse lugar. Eu comecei para oração. Aí eu ia para oração e eu falava, Deus, quem eu penso que eu sou? Quem eu penso que eu sou para querer controlar isso? É o Senhor que controla. Deus me dá paz, tira de mim a angústia, tira de mim o excesso de preocupação. Deus, quem sou eu? E eu fui para oração, fui para oração, fui para oração, meninas, e para a glória do nome do Senhor eu fui liberta. Amém. Desse lugar. Primeiro de ter que suprir, inclusive, as necessidades emocionais dos meus pais. Porque aí eu também alimentei neles, mesmo casada. Eu alimentei neles. Meu pai falava, nossa, mas vocês se põem em risco demais. Precisa fazer uma viagem uma hora dessas. Aí eu era doida para fazer uma cirurgia, uma plástica, né? Com toda mulher. Eu, meu Deus, vou me pôr em risco com de uma plástica. Não, não vou. Tomar anestesia, não vou. O dia que eu fui liberta, eu falei, eu vou. Eu vou. Eu vou, porque eu orei. Eu perguntei ao Senhor e eu vou fazer a plástica. Por quê? Porque eu não vou pautar minha vida pelo medo. Eu não vou pautar minha vida pelas fomes que os traumas me trouxeram. Eu vou fazer. E eu falei, Deus, e tem mais. Eu não quero entrar lá amedrontada, não. Eu quero entrar em paz. Gente, eu entrei em paz. O médico, no final da cirurgia, falou assim, minha filha, anestesiada, você estava orando. Eu nunca vi uma coisa dessa. Falei, ainda bem que era orando, né? Que diz que o povo fala um monte de coisa. Mas, gente, esse lugar de fome o tempo inteiro acaba com a gente. Suga a nossa energia. Rouba de nós os planos e os desejos que Deus tem. Deus nos quer livre para sonhar, para planejar, para viver novas coisas. Mas enquanto a gente estiver apegada a essas fomes, fruto de traumas, fruto de necessidades, que só Deus pode suprir, nós vamos ser extremamente limitadas e vamos viver a vidinha restrita, medíocre, que nós temos capacidade de viver. Porque só vive vida extraordinária quem se entrega a um Deus extraordinário. E para isso, nós precisamos nos relacionar com Ele, não como um gênio da lâmpada, mas como um Deus que tem todo o poder de nos levar para o céu
de nos ressuscitar no último dia. E que aqui, debaixo do sol, enquanto a gente anseia e espera esse momento, Ele te vê, Ele te enxerga, Ele já tem o caminho do milagre, Ele multiplica pão, Ele multiplica peixe, Ele cura enfermidade. E ainda que Ele também não faça, Ele continua sendo Deus, continua sendo o seu consolador, o seu protetor, o seu provedor. Qual a maior promessa? Aline, onde você coloca a sua fé e a sua expectativa? Em Cristo Jesus, isso a gente sabe. Mas qual a palavra que te faz estar nesse lugar de um coração saciado? Que Ele estará comigo todos os dias, até a consumação do século. Eu nunca estarei sozinho. Porque, gente, tem situações da nossa vida que o milagre não acontece. Eu, por exemplo, o luto. Não teve solução para o luto. Vai ter um dia, mas não tem solução para o luto. E aí? E aí que o Senhor estava comigo. E aí que eu fui consolada. E aí que eu não desenvolvi uma síndrome do pânico. E aí que meus pais hoje vivem a alegria de ter 4 netos que os amam demais. Que eles falam uma coisa não supre a outra. Mas, meu Deus, obrigada por esse bálsamo. Que a vida desses netos, bálsamo para o nosso coração. Deus estará comigo e com você. Você e eu nunca vamos estar sós, abandonadas. Ele vai estar conosco. E se o dia for mal, ele fala, eu te sustento. Eu tô com você. E se tiver lágrima, eu consolo. E se tiver alegria, eu regozijo com você. Esse lugar, nossa alma pode ser satisfeita. É muito raso ter uma fé de achar que tudo vai dar certo o tempo inteiro. Não vai. Mas Deus sendo tão bom nos surpreende. A vida não é só deserto. Ninguém vai viver deserto o tempo inteiro. Deus faz água jorrar no deserto. Não foi possível aquele sonho, mas vai ser possível outro sonho. Gente, eu vivo sonhos que eu não tinha capacidade de sonhar. Porque a minha realidade, ela não me dava capacidade de sonhar. Por exemplo, que um dia eu estaria aqui. Por quê? Porque era uma vida restrita, não tinha como sonhar. Se Deus dependesse do meu sonho para eu viver o que eu vivo hoje, meus sonhos eram pequenos. Porque era o máximo que eu podia. Eu não tinha ferramentas para sonhar outros sonhos. E aí Deus veio e fez além do que eu pedi ou imaginar. Minha vida não ficou presa no não de Deus quando eu perdi um irmão. Ou outros tantos nãos que eu tive no decorrer da minha vida. Deus tinha para mim sonhos diferentes. E aí a gente pode dizer maiores e melhores do que nós podemos pedir ou imaginar. A irmã Lourdes ontem estava chorando ali na mesa. Né, irmã Lourdes? Oi. Senhora chorando na mesa e falando assim, eu fico emocionada de olhar e pensar que eu estou aqui. Porque se eu olhasse lá, quando eu olho lá para o meu passado, que teve que esperar a provisão de Deus para o alimento chegar, porque faltava alimento, né, irmã Lourdes? Nunca fome, mas tempo de espera, que eu ia estar aqui hoje, olha, gozando de uma alegria dessa, ligando para o marido. Por quê, gente? Porque Deus tem a capacidade de nos surpreender. E Ele pode nos fazer planos maiores e melhores do que eu e você podemos imaginar. Mas saia daqui desejando o pão vivo que desceu do céu. Que o nosso primeiro pensamento pela manhã
que os nossos desejos, que tudo isso comece em Deus. Se você tem uma lista de sonhos, vai lá nela e escreve em primeiro lugar que eu creia mais em Jesus e que eu o ame mais, de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Que Ele venha suprir todo o meu coração, que Ele venha suprir tudo que há em mim. Deus, daqui para baixo, vai ser conforme o Senhor quer, no tempo que o Senhor quer, se o Senhor quiser.